Eu disse, é um assunto muito polêmico, então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Mais uma vez, um grande prazer, né? Uma grande alegria recebê-lo aqui em nosso jornal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, professor, primeiro então eu peço que você fale aí sobre a questão institucional, a relação entre os poderes, já que a gente falou aí que o presidente Lula assinou um decreto dando conta aí dessas normas, mas agora o Congresso pode derrubar essa medida e colocar outras normas em vigor. Então eu pergunto, por que acontece essa discordância e o que vai prevalecer? Essa última decisão do Congresso? Bom, Kleber, vamos lá. Em dezembro de 2003, portanto, lá atrás, foi publicada e promulgada uma lei que a gente chama a Lei do Estatuto do Armamento, a Lei 10.826. E essa lei, então, ela dá margem para que ela seja regulamentada. Nem toda lei precisa ser regulamentada, mas a Lei 10.826, ela passou ao longo do tempo com vários regulamentos ou com várias regulamentações. E cabe a quem fazer a regulamentação? Ao Poder Executivo. Isso pode ser no âmbito do município, então você tem uma lei oriunda da Câmara Municipal, o prefeito vai regulamentar, no âmbito estadual, o governador então vai fazer o decreto, e no âmbito federal, aqui cabe ao presidente da República de explicar determinados pontos da lei. Mas a questão mais importante, o poder regulamentar, o mais correto, fala-se em poder, mas o mais correto é falar a competência regulamentar, ela vai até o limite da lei. Quando entende o Congresso, é uma competência privativa dele, que o poder regulamentar extrapolou essa questão do limite da lei, ele pode sustar a legislação, a Constituição Federal, fala no artigo 49, quando extrapolar o poder regulamentar, o Congresso deverá, então, sustar os atos. E é isso que o Senado está discutindo hoje. Por quê? A lei é de dezembro de 2003. E julho do ano passado, julho de 2003, houve então a edição deste novo decreto. E agora o Congresso, ele então está discutindo hoje no Senado Federal, já tendo passado pela Câmara dos Deputados, está discutindo determinados pontos desse decreto. Se não tiver mudança, como bem a reportagem disse, já publica-se e promulga-se, não volta para o Executivo, não volta para a Câmara, partindo da premissa de sem alteração. E aí, estes pontos são alguns pontos do decreto de julho do ano passado, perderão o valor e terão seu texto devidamente retirados. Então, com relação à forma, é isso, Kleber, com relação ao sistema, vamos assim dizer. Legal, como o senhor disse bem, essa é a fórmula. Então vamos falar agora do conteúdo. Eu peço então para você fazer uma análise desse projeto que está sendo votado, vai começar daqui a pouco a ser analisado. Qual é a sua avaliação sobre essas mudanças que estão sendo propostas? Muitos especialistas, aí a gente pode ver isso com facilidade na mídia, dizem que ele vai facilitar o conteúdo, né? A proposta vai facilitar o acesso ao porte de arma. Você concorda com essa afirmação? Kleber, a grande verdade é que o projeto originário, então o projeto que está em vigor, ele lida praticamente com a questão dos CRs, né? Que a gente costumeiramente chama de forma equivocada dos CACs, que são os colecionadores, os atiradores e os caçadores. O que acontece? O decreto novo, o decreto do ano passado, ele trouxe, por exemplo, a imprensa acaba batendo muito nessa questão da escola. Então, não posso ter nenhum clube de tiro a menos de 1 quilômetro da escola. E se o clube de tiro já existia antes da escola? Porque você tem dois tipos de clube de tiro. Você pode ter um clube de tiro indoor, fechadinho, aí perto da Praça da República, onde está o estúdio, tem um clube fechado. Você passa na rua, você não sabe. Então, ele fechado. A acessibilidade desse tipo de clube é extremamente rigorosa. Qual é o perigo, de fato, por ele estar próximo a uma escola? E se você tiver um clube de tiro que tem atividade de armas mais longas, às vezes eles estão mais na periferia, porque demandam de um tamanho maior para você fazer um tiro de um calibre, como por exemplo, .50, determinado fuzil, então você está numa área muito grande
territorial. Insisto, e se ele estiver antes da escola? Tem essa discussão da competência, caberia a um município por causa do artigo 130, tem um artigo lá na frente do desenvolvimento urbano, 180 e pouco também, então se tem essa discussão sobre a competência de qual ente federativo. Mas a grande questão, e eu te falo, Kleber, na condição de professora, 25 anos, na condição de coronel da reserva da polícia, que essa discussão hoje, para mim, ela é secundária, sendo muito sincero. Outras discussões são importantes. Por exemplo, os níveis. Você tem 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, que vai balizar a sua possibilidade de aquisição de quantidade de munição e tipos de arma. O que eu vou me colocar aqui, porque eu sou CR também, o que a gente enxerga como dificuldade? É você ter o treinamento simultâneo daquelas armas. Então, hipoteticamente, eu tenho a arma do calibre A, a arma do calibre B e a arma do calibre C. E eu estou treinando este mês apenas com a arma do calibre A. E o decreto, ele determina que você tenha que ter um treinamento quantitativo muito alto com todas as armas para você manter aquele nível, sob pena de você regredir o nível e você ter que perder a sua legalidade sobre aquela questão das armas. Então tem essa discussão do nível, tem a discussão do IFAM, que já declarou que ele não tem condições de falar sobre a questão histórica, se aquela arma é ou não é colecionável. Outra coisa que se discute é que uma arma colecionável não tem que ficar restrita ao tempo dela. Então tem uma menção no decreto que menos de 70 anos a arma não seria colecionável, sendo que os especialistas dizem que não é a data de fabricação que a torna como colecionável, né? Então você tem 4, 5 pontos que serão discutidos. Eu penso que realmente serão derrubados os pontos do decreto executivo de julho do ano passado. Com certeza, você só corroborou o que eu disse, muitos detalhes polêmicos. Então, agora eu vou chamar o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, o Anderson Nascimento, para participar com a gente aí também dessa conversa. Isso porque lá no Rio de Janeiro está sendo discutido também um projeto referente ao armamento, só que da Guarda Civil Metropolitana, e a Prefeitura tem um projeto nesse sentido. Eu convido o Anderson para falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo aí à nossa conversa. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, professor Frederico. Boa tarde a todos que acompanham. Exatamente isso, Kleber. Aqui no Rio, a Guarda Municipal é o alvo da vez, por conta de um projeto desde 2018 que está sendo votado, ou melhor, está sofrendo tentativas de votação na Assembleia Legislativa aqui do Rio. Isso porque já foi apresentado 19 vezes para ser votado e adiado, por conta de divergências políticas e também por dissensões entre os próprios vereadores. A questão é que a proposta é que toda a Guarda Municipal possa operar armado. Ele já tem alguns equipamentos, mas neste projeto é arma de fogo, a fim de garantir a segurança, né, e combater a violência. A questão toda é que a versão atual proposta prevê a criação de grupamentos especiais armados. A cada tentativa e adiamento, o projeto de lei foi sendo ajustado para agradar e ser aprovado. E essa última leitura, essa última versão, Kleber, ela vem propondo essa criação de grupamentos especiais armados sem o uso da arma por toda a corporação. Elas seriam usadas apenas por agentes do Grupo de Operações Especiais, Grupo Tático Móvel ou os lotados na Casa Militar do Prefeito. Para ser aprovado, ele precisa do voto favorável de 34 dos 51 vereadores do Rio. Caso aprovada, a proposta passará ainda por mais uma sessão de votação entre os parlamentares. O projeto segue o que defendeu a Prefeitura do Rio em uma audiência pública na Câmara do Rio em maio desse ano. Já o Sindicato dos Guardas é favorável à proposta original e os vereadores de oposição são contrários à medida. O presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, afirma que emendas devem ser feitas ao texto e que nem toda a guarda deve ser armada num primeiro momento.
Vale lembrar, Kleber, que por conta desse alto índice de violência, os candidatos à Prefeitura do Rio, a gente que está beirando já uma eleição municipal, eles estão defendendo que a Guarda Municipal deve estar armada para combater toda essa criminalidade aqui na cidade. Mas uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou que 61% dos cariocas são contra esse poder de arma de fogo pela Guarda Municipal. Apenas 36% são favoráveis. 2% se mostraram indiferentes. 1% se demonstrou indiferente e 2% não quiseram opinar. A Datafolha fez a pesquisa com 1.106 eleitores entre o dia 20 e 21 de agosto. Kleber, é uma atenção que se dá à Guarda Municipal. Ela é responsável por não só monumentos da cidade, mas também para zelar pela ordem pública. E a intenção de armar é para que seja uma forma não ostensiva, mas de sensibilidade entre a população, impedindo aquela intenção de roubo, de ataque, né? Mas ainda não foi decidido. Embora a última proposta de votação foi no último dia 18. E aí ainda não teve resultado. Kleber. Anderson, depois dessas informações aí muito bem detalhadas, eu abro espaço também para você fazer uma pergunta para o professor Frederico Afonso, que é especialista no assunto, por favor. Professor, de tudo que o senhor comentou, conversou e explicou de maneira fantástica, teve um ponto que me chamou a atenção. Existem treinos, escolas de tiro, né? E com essa proposta nova, que pode se tornar autorizado, né, o poder da arma de fogo, vem um limite mínimo para treinos. A gente sabe que, infelizmente, a criminalidade anda com armas e não tem treinamento nenhum, mas a segurança pública precisa estar preparada. Nesse momento em que a arma vai estar disponível para todos os civis, não teria uma necessidade de uma apuração e um treinamento mais rigoroso para não correr riscos e acabar tendo mais acidentes na cidade? Bom, vamos lá. A alteração PDL, né, a proposta de decreto legislativo, ela está focada um pouco mais aos CRs. Né? Então, não é que realmente há uma ampla abertura. As discussões, elas são pontuais, elas exigem, ninguém aqui está exigindo menos treinamento, né? A questão que ela fala justamente é a quantidade de manutenção ao mesmo tempo de treinamentos e competições por determinado tipo de calibre. É um esporte, é uma prática, né? Então, o atirador esportivo é um esporte caro, oneroso, mas quem quer tem que gastar, tal. Mas a grande verdade é que isso tem que ser enxergado sobre a questão também empresarial, né? Da mesma forma que o governo passado acabou dando uma ampliação aos clubes de tiro, fomentando a indústria bélica, quando você vem com um decreto desse, você acaba matando uma série de negócios na raiz, né? Quando eu falava, por exemplo, a pergunta foi sobre o treinamento ele é essencial, né? A gente não tem registros de falta de treinamento. Se o clube tem a devida fiscalização, e deve ter, é obrigatório que tenha, né? Que se não tiver, que seja responsabilizado, que seja fechado. Então, a regra é que tenha uma fiscalização, que tenha o treinamento, que tenha as competições, o devido registro, o armazenamento adequado, o cofre. Então, ninguém está discutindo isso. O que se discute pontualmente em relação aos níveis e ao treinamento é que realmente há um pouco de exagero para quem conhece essa questão no dia a dia, né? Dá-se a impressão que o decreto ele foi discutido por pessoas que não são, como a gente brinca, né, do meio, do métier, do conhecimento. E voltando ainda a essa questão da escola, você imagina, hipoteticamente eu tenho um clube de tiro há 15 anos, e aí o poder público municipal decide, por uma questão de carência de uma escola naquela determinada área rural, de montar uma escola ali. Então, a escola chega posteriormente ao meu clube de tiro. Então, por causa dessa norma, eu tenho que fechar o clube de tiro, né? Então, são essas questões que devem ser discutidas. Mas
tudo é culpa de armamento dos CRs, né? Ah, aquela arma foi subtraída de uma pessoa que era colecionadora. Isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo, né? A grande quantidade de armas ilegais, por óbvio, no Brasil que adentram, elas são pelas fronteiras que tem aí uma fiscalização precária. As armas que são subtraídas por furto, por roubo dos CRs, que são armas legalizadas, elas são mínimas, né? Um policial pode ter a sua casa furtada, roubada. A gente vê vários casos no Brasil em relação a isso e ninguém está discutindo que o armamento da criminalidade veio da arma do policial. A grande verdade é que você tem um decreto ideológico, você tem um decreto aí, e parece até um decreto de revanchismo em relação à legislatura, ao governo anterior, né? Então, me parece dar aquela sensação de aparência de revanche, de vingança nesse sentido, né? Mas eu acredito que a vontade popular que está representada, o Senado representa os entes federativos, mas já passou pela vontade popular da Câmara dos Deputados, vai realmente retirar os pontos que acabaram exorbitando do poder regulamentador dado ao Poder Executivo ano passado. Tá certo, então, professor, nós vamos continuar aí acompanhando essa votação e ao longo da programação vamos trazer o resultado. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Professor, muito obrigado pela sua participação e Anderson, aí do Rio de Janeiro também, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kleber, um abraço.